Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós vamos seguir com a série de exposições no livro de Eclesiastes, estudando o capítulo 11. Abra comigo sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Estamos quase concluindo essa série de exposições. Quase. Nossa leitura nessa noite e exposição seguirá dos versículos 7 a 10. E eu chamo a sua atenção para, a partir desse texto, conversarmos sobre conselhos para viver a vida com sabedoria. Conselhos para viver a vida com sabedoria. Se você abriu, acompanha com fé a leitura da palavra que diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que serão muitos e tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita sabedoria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Que Deus aplique esse texto no seu coração. Convido você a reclinar a cabeça e orar comigo. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder estar aqui neste ambiente, em ajuntamento, enquanto igreja, a fim de te adorar, de te cultuar e aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Minha oração é que o Senhor possa conduzir cada coração aqui, que o Senhor possa falar com cada um, que cada um possa sair daqui desafiado a seguir vivendo a vida de forma sábia para a honra e glória do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema da noite é esse aí: conselhos para viver a vida com sabedoria. E antes de nós observarmos esses conselhos à luz do nosso texto, eu quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: você já ouviu a seguinte frase ou ditado popular? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Talvez você, em algum lugar, em algum ambiente, já ouviu alguém falando, ou até mesmo falou. Em algum momento na sua existência ou na sua vida, você acabou falando de brincadeira ou não, mas acabou falando essa frase. E diante de tantas situações possíveis das pessoas a utilizarem, eu creio, no entanto, o ser mais importante diante da frase é compreender que ela acompanha consigo inverdades, sendo talvez a principal delas, que conselho não é bom, porque se fosse, nós venderíamos. Gente, que besteira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Talvez você pense assim, mas e aqueles conselhos ruins? Puxa, até do conselho ruim nós podemos extrair coisas boas. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa: receber conselho, agora, sobretudo, de uma pessoa piedosa, no tempo certo, com as palavras certas, é extremamente bom. Receber conselho é muito bom, se não fosse, Salomão não escreveria, inspirado pelo Espírito Santo, o que está escrito no Provérbio 19, versículo 20. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Na mente de Salomão, o nosso ditado popular não faz sentido. Porque para ele, receber conselho, receber instrução é útil, é bom. Nos ajuda a viver a vida com sabedoria. Agora, note algo importante no texto, e talvez uma das coisas mais importantes aqui, é o verbo do início, ouça. Ele diz assim: olha, ouça verdadeiramente os conselhos, para que você viva a vida
sabiamente. Ouvir aqui no texto não é ouvir onde entra de um lado do ouvido e sai do outro. O conselho, a instrução, a exortação que eu estou recebendo. Na perspectiva do autor, é ouvir no sentido de guardar no coração e começar a refletir sobre aquilo que nós chamamos de mastigar aquele conselho, ficar pensando, olhar à luz da palavra o conselho que eu recebi, para então, no momento oportuno, colocar em prática. Essa é a ideia de ouvir no texto. Não é o que entra por aqui e sai por aqui. Então, nessa perspectiva de ouvir no texto, faz sentido o que ele disse. Faz sentido compreender que quando nós ouvimos nessa perspectiva o conselho, nós caminhamos a vida de uma forma sábia, com sabedoria. E querido, eu gostaria que você nessa noite apertasse o cinto comigo e prestasse atenção no texto, porque nós teremos o privilégio de receber nessa noite conselhos exortativos de Salomão. O que escreveu o provérbio, agora no fim da vida ele escreve Eclesiastes. E ele vai dar conselhos para nós, ou conselhos para aqueles que almejam viver a vida com sabedoria, almejando assim glorificar o Senhor. Agora é necessário algo para nós nessa noite: ouvir. Eu gostaria que você, junto comigo, nessa noite, ouvisse os conselhos que Salomão deixou no fim do livro de Eclesiastes, no fim da sua vida, para todo aquele que fosse então ler. Na esperança do Espírito falar ao seu coração, vem aí o primeiro conselho do autor, e é: viva a vida com alegria apesar das circunstâncias. Acompanha comigo o texto, versículo 7 diz: doce é a luz, agradável aos olhos é ver o sol. Meus irmãos, tem duas formas de nós então olharmos esse texto. A primeira forma é de forma literal e a segunda metafórica. De forma literal, o autor está falando assim: é agradável demais ver o sol. E essa constatação do autor é a mesma que podemos chegar hoje em dia, não é verdade? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade ou o privilégio de observar, de ver o nascer ou o pôr do sol. Se na sua casa, se num gramado, se numa praia, se numa montanha, onde você estiver. A pergunta que eu faço: é ou não é agradável? É ou não é bonito? Se você já foi para o Palavra da Vida, talvez você já viu pessoas, antes de chegar na PV, onde eu moro, na organização onde nós moramos e servimos ao Senhor lá também, existe um espaço criado pelas pessoas, que não é um espaço realmente para isso, mas as pessoas criaram isso. Eles vão até lá, as pessoas sobem até lá de moto, de carro, principalmente quem está de carro. Ele chega até esse ambiente que é a 10 quilômetros da PV, tira do carro a sua cadeirinha de praia, tira o seu chimarrão, faz uma roda, e eles ficam lá de conversa até o sol se pôr. E o ser humano é tão sacado que na região ali tem algumas casas, e uma casa lá abriu um negócio para vender açaí. Ser humano criativo, né? Já que vão lá mesmo, por que não um açaí num dia de sol bem quente, né? E eles ficam lá até o sol se pôr. Por quê? Porque é agradável. Porque é bonito. Talvez alguns saibam, dos que vão lá ou não, mas é na beleza do sol encontra a majestade e a glória de Deus. Segundo o salmista, segundo Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Então, de forma literal, o autor está falando isso. Mas existe a forma metafórica de olhar o texto, e talvez provavelmente a forma prioritária de olhar esse texto aqui, essa poesia aqui. É onde o autor, então, está afirmando que a vida, o tema que ele discorre em todo o seu livro, a vida, ela deve ser vivida, ela deve ser desfrutada com alegria. Aproveitando os bons momentos que nela encontramos, porque nós encontramos momentos bons. O autor ele vem abordando a vida numa perspectiva, a muitos olhos, pessimista, não é realista mesmo. A vida por vezes é desprovida de significado, dificuldade de lidar com relacionamentos, com o coração. Ele vai abordando
como que o pecado deturpou muita coisa. E agora no fim ele está dizendo assim, olha, o que você tem que entender é que apesar de tudo, existem dias muito bons aí, e você precisa aprender a aproveitar a graça do Senhor, a se alegrar. E parece estranho falar isso, mas meus irmãos, há pessoas que em dias onde está tudo dando certo, é um dia bom, é legal, a pessoa ela não desfruta com alegria. Ela reclama, ela se preocupa, ela vive de qualquer jeito, ela não desfruta. O que o autor está falando no versículo 7 aqui, de forma muito poética, é o seguinte: desfrute com alegria os dias bons que você encontra na sua existência na terra. É isso que ele está falando. E quando ele entra para o versículo 8, parece que ele vai ampliar um pouquinho aí a ideia. Ele diz na parte A do versículo: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Certo teólogo chamado Eugene Merry, ele vai escrever o seguinte, que Salomão está afirmando que todo o tempo de vida deve ser aproveitado segundo um parâmetro. Qual? De se alegrar em todos eles. Isso significa que ao longo da vida o homem deve fazer qualquer coisa com toda a sua energia, encontrando nisso alegria e contentamento. Agora note, ele diz todos os dias, em todos eles. Inclusive, quando o dia não está ensolarado, ele está nublado. Inclusive quando o dia é um dia de treva. Porque é o que ele vai dizer no fim do versículo, olha ali o que ele vai dizer. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Que dias de trevas ele está se referindo aqui no texto? Meus irmãos, provavelmente se refere aos dias de calamidade e aflição, trazendo em memória, nas palavras do pastor Thomas Tronco, que a vida é também marcada por tempos tenebrosos, onde a dor parece não dar trégua e o gosto amargo parece tão forte quanto o doce. Dias em que os dissabores da vida marcam o nosso cotidiano. Então não é só para se alegrar nos dias bons, é também nos dias tenebrosos, cheios de trevas. Que conselho é esse, meus irmãos? Que conselho desafiador é esse? Por um lado, eu tenho que aproveitar os dias bons. E deixa eu tentar enumerar para você alguns dias bons para você regozijar. Você sabe a data da sua conversão? Talvez esse é o ponto mais importante da sua história. Foi quando o Senhor te encontrou. Quando você foi salvo, quando você creu em Jesus Cristo. Sabe a data? Se alegre com isso. Lembre disso. Você que é casado, se alegre. O dia do seu casamento, festeja isso. O dia que você se formou ou vai se formar mais para frente, prepare e se alegre. É um dia festivo, gente. É para a gente se alegrar. O dia que você teve aumento salarial, é verdade, você queria 15% e recebeu 10%. Mas se alegra. Fica feliz com a vitória do seu filho, lá na competição, ou que ele participou em alguma coisa. Se alegre junto com ele, aproveita as pequenas coisas da vida que Deus está lhe dando. Não deixa passar isso despercebido, não. É a vitória de construir algo em família, não é? Tem algo em família que nós vamos construir e construímos. Então se alegra quando isso fica pronto. Se alegra se o seu filho é inteligente e ganhou as Olimpíadas de Matemática. Eu tenho um caos para contar para vocês. Eu não sei como isso aconteceu, mas estava eu numa 7ª, 8ª série da vida. E eu fiz... Era obrigado? E eu fiz as Olimpíadas de Matemática. Mas fui para a 2ª fase. Imagina eu. Que coisa. Eu vibrei lá, meus pais vibraram e tudo mais. E não passei, obviamente, mas... Foi uma vitória, parece pequeno, mas gente, isso dá sabor à nossa vida, as pequenas coisas. Pensa um pouquinho, coisas que você pode se alegrar, que talvez tenham passado despercebido aos nossos olhos. Começa a se alegrar com isso, porque está aí para você se alegrar. Suas férias, está de férias, coisa boa, se alegra. Mas estou em casa, puxa, mas está de férias. Eu estou na praia, mas eu estou na praia. Pô, mas se alegre, está na praia. Gente, vocês estão entendendo? O autor está dizendo assim, pequenas porções, pequenas coisas da vida. Aprenda a se alegrar. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixa que a mesmice,
Não deixa que as muitas primaveras da sua existência tire de você a alegria de uma vida ordinária. Gente, não tem nada mais gostoso que isso. E aprender a se alegrar nisso é o maior desafio que nós temos. O autor está falando para você e para mim nessa noite. Entenda esse conselho aí. Se alegra, se contente. É o dia que o Senhor fez a você, até porque virão os dias de trevas. Dias em que você vai ter que lidar com uma enchente que você não estava esperando. Dia que você vai ter que lidar com a perda de alguém, ou a quase perda de alguém. O dia que você vai ter que lidar com questões na sua casa, que você descobre que será despedido ou que você foi despedido. Dias em que você olha para sua família e fala: e agora? O que está acontecendo aqui? Esses dias vão chegar. Pode ter certeza. Mas está jogando praga? Não, é a realidade da vida. E sabe o que o autor está dizendo? Aprenda a se alegrar também neles. Como? Como? Ô Salomão, como? Com a graça do Senhor nós temos a Bíblia como um todo, para mim e para você. E quando eu olho para Tiago, capítulo 1, ele vai dizer assim: em meio às dificuldades, aos dias tenebrosos, se alegre. Não na dor, porque você eventualmente vai estar chorando. Se alegra em saber que Deus é soberano, que Ele está guiando a história e que Ele está forjando em você a imagem do Filho dEle, mesmo em meio às dores da vida. Se alegra em saber que Deus está contigo e está cuidando de você. E está cuidando de você. E aí, provavelmente, nós vamos, às vezes sem entender, mas conseguir se contentar em meio aos dias tenebrosos, que segundo o nosso autor aqui, serão muitos. Mas está aqui, meus irmãos, o primeiro conselho dele. Um tanto desafiador. Enfrentar situações com alegria é fundamental para ver a vida com sabedoria. Por quê? À medida em que a gente faz isso, Deus é glorificado. Entenda o seguinte: numa vida onde a alegria ela está em ter, e você está mostrando para a pessoa ao seu redor que a alegria está em ser, e apesar de qualquer coisa você desfruta da alegria, você está testemunhando algo para ela. E se ela te perguntar, você vai falar do Evangelho para ela. E Deus vai ser glorificado. Sigamos, vamos ouvir bem esse conselho. Se alegrar apesar das circunstâncias. Na sequência do texto, o autor parece então que ele vai dar um segundo conselho numa mesma temática. Olha comigo o texto, e aqui o conselho é: viva a vida com alegria e responsabilidade na juventude. Olha o texto comigo, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, ou na sua juventude, pode ser que a sua versão aborde assim. Está na mesma temática do texto anterior. Salomão mostra que desde a juventude o cidadão ele precisa aprender a viver a vida de forma alegre. Sabemos que o desafio de se alegrar não está somente em quem é jovem ou está nessa fase da vida, mas a todas as pessoas. No entanto, de forma muito curiosa, o autor vai abordar isso e vai falar justamente essa fase da vida, a juventude. E ele vai dizer mais. Algo que deixa, às vezes, a gente meio encucado. Ele vai dizer assim: e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Gente, para quem olha isso aqui, acha que é uma carta em branco. Você que é jovem pode tudo. O que o autor está afirmando aqui? O que ele está querendo dizer? É simples. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? É que o jovem, quem está nessa fase da vida, ele tem vigor. Ele tem força. Ele não passou muitas primaveras, logo ele não enfrentou muitos dias tenebrosos. Ele é alguém forte. O autor está dizendo: aproveite essa fase, porque ela vai acabar. Ela não volta. Se alegra com isso. Aproveite essa fase. Seja feliz nessa perspectiva. Vai acabar. Vai passar, gente. É natural. Faz parte da vida.
Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos, você já ouviu em algum momento, tem certeza, a pessoa fala para você, quantos anos você tem? Eu tenho 20 e tantos. Na tua idade eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, eu fazia aquilo. Você fala algo para ela fala, mas na tua idade, eu? Ela aumenta, ela fala uma lista maior, assim, de coisa que fazia na época, assim, é absurdo, né? Não, então tá bom, MacGyver, tudo bem, assim, a gente respeita e tá tudo certo. Mas é legal assim, e é real, né? Agora não faz mais, tá certo, faz parte da vida, faz parte da fase da existência aqui na Terra. Então o autor está virando dizendo assim, olha aqui jovem, aproveita, porque isso vai passar. Agora, embora no início do texto ele fale isso, a parte final eu creio que é a mais importante. Ele traz um alerta, ele traz algo que é importante ponderar. E o que ele vai trazer aplica-se a todo mundo. Ele vai dizer, saiba porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Ok. Essa é a parte que distingue o cristão do incrédulo. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, aqui o autor sabe muito bem que Deus é um juiz muito justo. E, portanto, vai pedir conta de tudo o que faz ou deixa de fazer. Por isso, ele lembra que tudo o que for fazer ou deixar de fazer, se vai seguir o coração, vai aproveitar o vigor, ele deve fazer na perspectiva de que há de prestar contas a Deus. A Deus. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é, condicione a sua vida, o seu coração, condicione a sua força para satisfazer aquele pelo qual lhe deu vida e você irá prestar contas. Se alegre com responsabilidade. Se alegre com responsabilidade. Se alegre ao fato de que Deus é onipresente e Ele sabe o que você está fazendo. Se alegre no fato de saber que você vai estar diante do Senhor. E sim, se você é salvo, você vai para a eternidade, mas vai prestar contas. Vai prestar contas. O que você quer prestar para Ele, que te deu vida? E aqui é o ponto que se aplica a qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Todos nós devemos nos alegrarmos no dia a dia, mas sempre com responsabilidade. Para quem é mais maduro na fé, é mais fácil, porque parece que a juventude é a fase da irresponsabilidade. Então o autor está lembrando aqui os leitores mais jovens, olha, você se alegre com responsabilidade, faça isso, condicione a vida em se alegrar no Senhor e para o Senhor. E para você que é mais experiente, para você que já passou algumas primaveras a mais, continue vivendo a vida se alegrando com responsabilidade, porque também vai prestar contas ao Senhor. Será que nós temos feito isso? Enquanto jovem, ou independente da fase da vida que você tiver, será que tem feito isso? Será que está se preocupando com isso? É algo com certeza para nós avaliarmos. O que tem tomado o meu coração? Onde eu me regozijo? Onde está o meu contentamento? Será que é algo que o Senhor espera de mim? É a pergunta para fazer. Ou eu estou me alegrando em algo que o Senhor, a partir da sua palavra, não esperaria que eu tivesse contentamento e alegria? Onde está o meu coração nesse processo? É a pergunta para todos nós. Devemos aprender, meus irmãos, a regozijar a vida com alegria e responsabilidade. E responsabilidade. Seguindo o texto, vem um terceiro conselho do autor, que é viva a vida se afastando da mágoa. Olha o versículo 10 comigo e último versículo da noite. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O autor está aconselhando os leitores a afastar, eliminar, despir tudo aquilo que traz mágoa ao coração, dor ao corpo. Alguém magoado é alguém por vezes descontente. Alguém magoado é alguém que não consegue se alegrar, é pessimista, é amargurado, é alguém que perdeu o brilho de viver a vida, perdeu o brilho da existência na terra que o Senhor te deu.
e não consegue se alegrar, não consegue fazer nada, está preocupado com tudo. É magoado porque ele se faz o centro do universo. Sim, há pessoas assim. O autor está dizendo, afaste o coração disso. Sabe por quê? Porque vai passar, tudo vai passar. E é interessante que ele diz, inclusive, então aí ele pontua a juventude e a primavera. A ideia da primavera aqui é os cabelos pretos. Vai passar, tudo vai passar. Para o jovem, ele está falando assim, jovem, puxa, você está aí, cheio de vigor, se alegra com responsabilidade, aprenda a se alegrar apesar das circunstâncias. Não perca tempo, magoado não. Tudo vai passar, tu está perdendo tempo, se alegra. Isso é viver com sabedoria, é aproveitar a vida que Deus está lhe dando. E para você que já passou muitas primaveras, Ele está dizendo assim, olha, tem algo que está te magoando aí, teu coração está magoado, está machucado, está dolorido. Afaste do seu coração, afaste do seu coração. Meus irmãos, quantas implicações não tem nesse versículo 10 aqui? Veja, a palavra mágoa, ela poderia ser traduzida por ofensa, irritação ou até mesmo ansiedade. Em outras palavras, o autor está aconselhando então a remover do coração tudo que causa ofensa, tudo que causa tristeza, tudo que está deixando ansioso. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? No fim das contas, afaste seu coração do pecado. Lute com isso. O que traduz para nós cristãos é: viva a vida em santidade, vive a vida se santificando, preocupando com o que está no teu coração, preocupando com o que você tem adorado, preocupando com o que você está fazendo. Lidar com a mágoa, lidar com o coração, é lidar por vezes com o pecado. Muito bem, eu como salvo em Cristo Jesus, que quero viver para a glória de Deus, viver com sabedoria, eu preciso analisar minha vida e ver, tem algo aqui no meu coração, tem algo que eu tenho feito. O que está me deixando magoado? Analisar, refletir à luz da palavra, à luz do Evangelho, e falar, Senhor, me ajuda aqui a aprumar, eu preciso arrumar algumas coisas, eu preciso afastar isso aqui, eu preciso lidar com isso aqui. Eu preciso resolver algumas coisas no meu coração, porque eu quero viver com sabedoria e te glorificando. Me ajuda, Senhor, a lidar com o meu próprio coração. Meus irmãos, existem algumas... nós cremos o seguinte, nós cremos que aqui na terra, se não na glória, mas aqui na terra, ninguém vai conseguir viver a vida com perfeição. Ninguém. Todos nós vamos errar, muitas vezes é verdade, mas nós sabemos o retorno para quem nós vamos e o que devemos fazer, que é viver em santidade. E nós vamos fazer isso até que o Senhor venha. Tem algumas heresias ao longo aí da nossa caminhada e ainda hoje inúmeras igrejas que professam essa heresia, dizendo que é possível viver longe do pecado plenamente, sem pecar. Eu não sei onde é que eles acharam isso aí. Senão o autor não colocaria isso daqui. Ele está falando assim, olha, se afaste, porque ele sabe que é comum a gente lidar com os nossos próprios pecados. É lidar com o nosso coração magoado e amargurado. Precisamos aprender a lidar com isso, afastar isso e viver uma vida em santidade. Queridos, eu não tenho dúvida que no nosso dia a dia o quão necessário é seguir esse conselho, ouvir ele e pensar sobre ele, sabe? Certo doutor disse o seguinte, se estivermos desencorajados por causa de diversos desânimos e mágoas, e se por conta disso estivermos tentados a ceder à ansiedade, depressão ou solidão, devemos fazer o que o autor está dizendo, afastar. Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para você. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua caminhada? Se você está magoado, por que você está magoado? Se você tem que lidar com algo no seu coração, quem sabe vamos fazer isso o quanto antes. Tem algo te deixando ansioso, ansiosa? Tem algo te deixando irritado? O autor está dizendo, é tempo de afastar. É tempo de lidar com isso corretamente, biblicamente. Não é tampar o sol pela peneira, é lidar com a situação. É assim que a gente afasta, é lidando com a situação. E quando a gente faz isso, nós vemos aquela alegria de um dia ensolarado de novo nas nossas vidas.
Às vezes as pessoas estão tanto tempo vendo no preto e no branco, vivendo dias cinzentos, o dia inteiro, a vida inteira parece que é dia cinzento para ela. Os dias ensolarados é cinzento, os dias de trevas é mais cinzento ainda, porque ela está magoada e amargurada. O autor está aconselhando, afaste, porque vai passar. Não vale a pena. Queridos, até aqui então, 3 conselhos. Nós ouvimos até aqui, e o resumo deles é o seguinte: quer ver a vida com sabedoria? Ouça, em primeiro lugar, viva a alegria se alegrando apesar das circunstâncias. Segundo lugar, viva a vida se alegrando e com muita responsabilidade desde a sua juventude e na sua juventude. E terceiro, viva a vida se afastando da mágoa. A partir desses 3 conselhos, eu quero refletir com vocês 2 coisinhas. A primeira, vem aí. Refletir e praticar 2 coisinhas com você. Olha a primeira. A alegria deve ser cultivada em nossas vidas diariamente, independentemente da circunstância e idade. Você vai falar assim, mas isso nós já vimos. É verdade. É por isso que nós estamos na conclusão. Mas tem algo que eu não pontuei antes que eu estou pontuando agora. A alegria deve ser cultivada. Por quê? Se você é um salvo, você já é bem-aventurado. Se você é um salvo, você já é alegre. O que vai mandar se você é alegre ou não é o quanto você tem cultivado isso na sua vida. Sabe por quê? Porque uma das virtudes do fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, abra comigo lá, não custa. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22. Olha o que diz o texto. Se você abriu, leia comigo aí. Mas o fruto do Espírito é amor. Qual que é o segundo? Alegria. Ele vai se estender, né? O que serve na nossa reflexão, o segundo já é suficiente. Se você é um salvo, o Espírito já está sobre você. Você tem o fruto do Espírito aí. Mas o que vai mandar se você é alegre ou não é o quanto você tem cultivado e está procurando desfrutar da alegria que você tem por ser um salvo em Cristo Jesus. A alegria nós não criamos, nós desfrutamos. Nós aprendemos a viver a vida alegremente. Portanto, é necessário cultivar. Será que nós estamos cultivando a alegria em nossas vidas? Essa é a pergunta. Será que nós estamos constantemente, apesar das circunstâncias ou idade, se alegrando, cultivando isso? É necessário, meus irmãos, nós cultivarmos a alegria de forma séria. E a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Eu quero dar algumas coisas para você pensar comigo. Primeiro, quer cultivar a alegria? Em primeiro lugar, lembre das promessas de Deus. Isso vai ajudar você a cultivar a alegria. Lembre das promessas de Deus. Que promessa? A promessa que o Senhor está com você todo o tempo. A promessa de que o Espírito habita sobre você. A promessa, meus irmãos, de que nós não perdemos salvação. Esse tipo de verdade, de promessa que nós vamos habitar com o Senhor no tempo vindouro, na eternidade, onde não vai haver sofrimento, deve fazer eu e você olhar o sofrimento, olhar as situações, os dias difíceis e pensar, vai passar, eu sou peregrino nessa terra, segundo 1 Pedro, e eu estou em direção à eternidade, logo eu vou passar porque Jesus passou. E eu vou passar também, e eu vou me alegrar aqui, porque eu quero ver a glória manifesta de Deus aqui. Eu quero que as pessoas entendam Jesus a partir do meu sofrimento. Eu sei, é difícil, mas lembrar das promessas que nós temos do Senhor pode nos ajudar a cultivar essa alegria que nós já temos em nós, por conta do Espírito Santo. Cultive, meus irmãos. Lembre dessas verdades, lembre das promessas que nós desde já desfrutamos no Senhor. E iremos desfrutar na eternidade. Uma outra verdade, Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. Se Ele voltar agora, nós vamos ser arrebatados. Olha aí que bênção. Acabou o que, meus irmãos? O Eu quero ouvir isso aí, gente. Acabou o sofrimento.
Que promessa gloriosa, meus irmãos! É o que nos espera, gente, é o que nos espera. O fim da nossa existência não é um ponto final, é uma vírgula. E quando eu vivo a vida à luz dessa verdade, eu consigo me alegrar. Talvez não sempre, é verdade, mas na maior parte dos dias eu consigo me alegrar e viver alegre e contente. Segunda coisa que eu quero trazer na sua memória aqui, que eu creio que pode nos ajudar a cultivar a alegria e desfrutar dela, é entender que os dias tenebrosos, a provação, ela é didática. Ela tem um objetivo claro. Ela não é um acidente na minha e na tua vida. Tudo que aconteceu na nossa igreja, desde a pandemia, tudo que aconteceu na sua vida, ela não é um acidente. Existe uma didática por trás. E Tiago nos ajuda a entender um pouco isso. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 2 ao 4 diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Poderia ser dias de trevas aqui, tá? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, os dias tenebrosos que permeiam a nossa existência, a nossa vida, eles servem para sim nos forjar, para sim ajudar a gente a amadurecer, forjar em nós a imagem do Filho de Deus. Então é didática. Nosso sofrimento ele é didático, os dias difíceis são didáticos, pense sobre isso. E terceiro e último aqui, para fazer você refletir como é que a gente pode cultivar e desfrutar da alegria que nós temos no Senhor, é lembrar que a alegria, ela não reside na circunstância. A alegria, ela não reside, não é desfrutada no cônjuge, não é desfrutada no meu amigo, não é desfrutada no que eu tenho, porque o mundo está dizendo isso. Você quer ser feliz? Então você precisa ter isso aqui. Você é feliz? Você precisa fazer isso aqui. Aí quando você faz, você não é feliz. É momentaneamente. É o que o mundo prega. A alegria não reside no que nós podemos ter ou nas pessoas ao nosso redor. A alegria reside no Senhor. Quando eu aprendo a viver a vida olhando para o Senhor, eu consigo me alegrar. Porque quando eu olho para Ele, eu percebo que tudo que eu vou passar e estou passando não se compara ao que Ele passou. Portanto, eu consigo viver a vida me alegrando. Porque não reside em mim. Não reside em mim. As pessoas vão dizer isso para você. Você é a resposta da sua alegria. Oxe, nós estamos perdidos. A alegria reside no Senhor. Filipenses 4:4, Paulo vai dizer: alegre-se no Senhor, novamente vos digo, alegre-se. É isso, meus irmãos. Quer cultivar alegria? Quer desfrutar dela? Quer viver alegremente? Lembra das promessas do Senhor. Lembre que os edifícios são didáticos. E lembre que a alegria está em Deus e não em nós mesmos. Segunda coisa para a gente refletir aqui é o que a gente acabou de ver há pouco, o que nós vimos há pouco. Procure se afastar da mágoa. Procure fazer isso. O que nós não vimos é como. Como é que nós podemos afastar da mágoa? Eu quero sugerir algumas coisas para você aqui nessa noite. Primeiro, vai até o Senhor em oração. Indo até o Senhor em oração. Faz Ele conhecido de todas as suas dificuldades. De todas as suas lutas. Faça Ele conhecido. Senhor, eu estou magoado. Estou amargurado. Está difícil, Senhor. Pois é, o Senhor pede para você ir até Ele. É o que Ele vai dizer para os irmãos em Filipos. A carta aos Filipenses, capítulo 4. Vai até Ele. Senhor, está aqui, ó. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Isso já vai te ajudar bastante a fazer isso, abrir o coração para o Senhor. Faça isso. Se você quer efetivamente afastar, ouvir esse conselho e ser real, vai até a oração. Segundo, leia o texto bíblico, mas não só leia. Por favor, meus irmãos, não só leia. Procure entender e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Faça isso. Não espere o domingo para ser edificado. Você tem uma palavra que gera vida, que é poderosa, que transformou a minha vida e a sua e continua transformando.
Ela não é um mantra como algumas religiões acham que é, ou como alguns crentes pensam que é. Deixa aberto no Salmo 23. Não faz isso não. Não faz isso não. Leia, entenda. Porque é isso que o Senhor vai usar para te ajudar a afastar do seu coração a mágoa. É isso que vai ser utilizado pelo Espírito Santo para conduzir a sua vida de retorno a uma vida para Ele, afastando o coração seu da mágoa. É isso que o Senhor vai utilizar. Então leia, leia e leia. Se você está com o coração magoado ou amargurado, é tempo de olhar para o texto bíblico. E por fim, conte com algum conselheiro bíblico nesse processo. Conte com pessoas. A suma da frase, ela é real. Qual frase? É verdade que pessoas precisam de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas também é verdade que pessoas precisam de pessoas. Deus vai usar pessoas nesse processo de ajudar ou de você afastar o coração da mágoa. Então conte com pessoas nesse processo. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Sabe, meus irmãos, nós somos uma igreja que quer muito e está caminhando para o cuidado mútuo, o cuidado na igreja, que leva a sério Gálatas 6:2, leva os fardos uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, se nós queremos fazer isso. Você tem pastores que são conselheiros bíblicos, você tem uma equipe de conselheiros bíblicos, formado recentemente, você tem aqueles que fizeram o curso da OIC fracionado, você tem seu líder que é um conselheiro, independente se concluiu ou não o curso. Chega até ele, converse, abre o seu coração, pede ajuda, com certeza ele não vai pegar o seu problema e eliminar ele, mas ele vai te ajudar a um processo de você afastar o seu problema do coração. Ele vai ser apenas alguém usado por Deus para te ajudar a lidar com o seu próprio coração. Está difícil? Não caminhe sozinho. Nós estamos aqui com você para te ajudar em todo esse processo. É isso, meus irmãos, o texto. Então, se eu diria que uma suma para nós é: vamos ouvir essa semana e vamos trabalhar, guardar no coração o cultivar a alegria diariamente. E o segundo, afastar ou caminhar afastando do nosso coração mágoas, pecados que precisam ser tratados. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. E dessa forma nós avançamos, porque é isso que o Senhor espera de nós, até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite, uma noite bem gélida, mas essa reunião aqueceu nosso coração pela Tua Palavra. É minha oração que o Senhor possa ter ministrado a cada coração aqui aquilo que é necessário para viver a vida com sabedoria, glorificando ao Senhor. É necessário tantas coisas e uma delas é cultivar a alegria, viver a vida alegremente, apesar das circunstâncias e com muita responsabilidade, Senhor. Eu não sei o que cada um dos Teus filhos aqui estão passando, estão enfrentando. Eu não sei as dificuldades de cada um deles, o Senhor o sabe. A minha oração, que o Senhor possa ajudá-los a partir de hoje, a lembrar, a viver a vida diariamente alegre e desfrutando dessa alegria que tem no Senhor e cultivando essa alegria diariamente. Ajude o Senhor. É somente em Ti que nós nos satisfazemos, é somente em Ti que podemos então viver a vida alegre. Então ajude-os, nos ajude a pôr em prática esse conselho. Queremos viver a vida com sabedoria, queremos Te glorificar, Te exaltar. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos também a afastar do coração as mágoas, a afastar do coração os pecados, a no fim das contas lidar com os nossos pecados, buscando viver em santidade. Às vezes nós estamos cansados, estamos desanimados e nós carecemos do Senhor. Ajude-nos e, Senhor, use pessoas nesse processo.
para nos ajudar a afastar aquilo que precisa ser afastado, para que possamos viver uma vida alegre, mesmo em um mundo onde nos parece que o caos está instalado. Ajude-nos a mostrar a esperança que nós temos em Ti, vivendo uma vida alegre, apesar das circunstâncias. Essa semana que possamos pensar sobre esses pontos e que o Senhor seja glorificado na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe.